Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. A Quimbanda cultua o mal? Demônios? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Lembrando que hoje, Roberto Leão, meu companheiro... Faço aniversário, parabéns, né? Hoje, exatamente hoje, nós estamos fazendo 144 programas gravados em estúdio. Muito bem, pensei que era meu aniversário, que é só em setembro, mas eu aceito antecipação. Estava aqui Então, te ouvindo, dia tentando prender um espinho. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Parabéns para Reconnect. Parabéns para a Reconnect. Então, mais de 144 horas, né? Porque já tivemos programas de 1h30. Teve um período que a gente fez 1h30. Período de 1h30, cara. E ainda não dava para poder debater direitinho sobre o tema, né? Depende do tema. Sempre... Tinha tema que a gente pedia a Deus que acabasse logo. Enfim, né? Mas fizemos. Foi bom, foi bom. 144 programas, não são 14, né, Roberto? Parabéns para nós. Parabéns para nós. Parabéns para vocês também, galera reconectada, que está sempre aqui em busca da nossa reconexão espiritual. Parabéns para vocês também que fazem junto com a gente a Reconnect. Nosso intuito é esse. Vou fazer uma ressalva importante. Nós estamos aqui para dar voz às pessoas que geralmente não têm voz na internet. E que tem muito a dizer. Que tem muito a dizer. Tem muito a dizer. E que o que tem a dizer geralmente não cabe em 50 minutos de programa, já não cabia 1h30. Então a gente tenta dar uma pincelada e mostrar o sistema de crença, a religião do convidado, porque falamos com todos, só não falamos com quem é criminoso. Então, fascismo, racismo, misoginia, machismo, não entra muito na nossa vibe. A gente não entra muito, não entra de jeito nenhum. Né? Não entra. Não desce. Mas estamos aqui para dar uma pincelada nos assuntos, gerar essa curiosidade, gerar esse debate. Portanto, em 50 minutos a gente não vai conseguir falar sobre tudo. E em 50 minutos vamos interromper quantas vezes a gente achar que sejam necessárias para poder tratar temas de forma mais variada e falar o máximo que a gente pode falar sobre determinado tema. Eu então tô notando que você tá com uma mágoa, Roberto. Você tá com um curso no seu coração, não, você tá com vontade de falar. Eu aviso logo para poder depois não ficar, interrompe muito. É nosso papel. Acabou. Eu até respondi com muita educação, é claro, um dos nossos seguidores lá no nosso canal do YouTube. Ele falou assim: vocês não deixam, só o convidado deveria falar, então é palestra, né? Aí tudo bem, a gente pode deixar aqui. A gente pode organizar uma palestra. Cede o espaço. Você perdeu qualquer um dos programas da Reconnect, são mais de 160 e pouco, perdi as contas já. Mais de 160 horas de programação sobre espiritualidade laica, leve, plural. Vai aqui no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas na íntegra. Hoje, Roberto, um tema muito polêmico. Eu gosto. Eu também. Então, vamos lá, que sempre a gente vai tratar com muito respeito, né? Nós já falamos aqui sobre satanismo. Nós já falamos aqui, nós trouxemos um sacerdote, né, que falou sobre satanismo. Nós já trouxemos um historiador, escritor, antropólogo. Nosso querido Jová Mendes. Escritor, Jová Mendes, que inclusive ele foi um dos mais entrevistados do Jô Soares, meu troféuzinho e tudo. Ele tem muita bagagem para falar desse... E talvez o nosso também, né? Vou falar com a também. produção para saber se ele for o mais entrevistado por nós. Eu acho que ele está no top 3. Então ele veio falar sobre a história dos nomes, de alguns nomes muito ligados ao satanismo, ao esoterismo e tudo mais. A gente falou, muito legal. Se você perdeu um desses 2 programas, você vai aqui no canal do YouTube e assiste lá para poder acompanhar. Essa é a terceira parte, tá? Que hoje nós vamos falar o seguinte. Há mais ou menos 2 semanas atrás, se eu não me engano, repercutiu muito nas redes sociais, Roberto, uma sacerdotisa de uma religião afro-brasileira, no sul do país, onde ela colocou uma imagem de Baphomet, tá? Que é uma figura esotérica, holística, criada por Eliphas Levi, que ela disse que fazia parte da quimbanda dela. Quimbanda, para quem não sabe, é um culto africano, na verdade, né? E que miscigenou, amalgamou aqui no Brasil como afro-brasileiro, mas é um culto bantu, que são os negros que se localizam da África subsaariana para baixo. Falou, não, essa imagem aqui é de Baphomet e Beuzebu, que são aqui personagens da minha quimbanda.
Tá? Isso gerou um murmurinho danado, muitas pessoas falando que ela foi muito corajosa, porque tem que quebrar preconceito de qualquer jeito. Para outros religiosos de religiões afro-brasileiras, aquilo foi uma afronta. Né? Ou uma desinformação. Ou uma desinformação. Né? Para isso, nós trouxemos aqui... Saberemos hoje. Com a gente, ele que é sacerdote de Quimbanda, né? Mestre Marques de Lúcifer. Seja bem-vindo. Obrigado. Ninguém melhor do que você para tirar essa nossa dúvida. Vamos tirar a dúvida. Porque é de Quimbanda e você tem um culto luciferiano. Sim. Né? Mas antes de a gente começar, Mestre Marques, você prefere Mestre Marques, mas você prefere... Mamá, pode ser. Então, Mestre Marques, você tem uma história muito curiosa. Eu queria que você, resumidamente, que a gente tem muito assunto para falar aqui, mas eu já vi gente saindo de algumas religiões para virar evangélico. Agora, sair de pastor da Igreja Universal para virar luciferianista, te digo que é a primeira vez que eu vejo. Eu, Bernardo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso. O mais engraçado não é nem a questão de virar luciferiano, né? Porque tem muita pessoa que vai para a igreja 1 mês, 2, 3 meses e diz que tem uma bagagem na igreja. Na realidade, eu tenho uma bagagem de 20 anos de igreja, né? Na realidade, 20 anos que eu conto, né, quando eu ainda tinha mentalidade para contar, né? Porque, na realidade, meus pais me levavam para a igreja ainda bem mais novo, apesar que eles não eram cristãos, né? No termo cristão protestante, né? Então, o que me trouxe ao luciferianismo, né, hoje, depois de 20 anos de uma trajetória dentro da igreja, foi simplesmente... muitos falam para mim que, na realidade, foi um cargo de consciência, uma mágoa, aquela coisa toda, mas, na realidade, não. Queria transgredir. Transgredir aquela coisa toda, mas, na realidade, eu fui buscar a fundo o porquê que as coisas não estavam acontecendo na minha vida. E o primeiro versículo que eu falo, né, como cristão, é aquela velha situação, né? Em Malaquias 3,10 fala: e trazei-me o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abris a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E por causa disto, eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, que são os quatro gafanhotos, né? Aí vamos lá. Na época, a Bíblia fala que a gente tem que devolver o dízimo, ou seja, o dízimo não é da gente, 10% do que a gente ganha não é da gente, é de Deus, né? O Deus cristão. Então, eu devolvia meu dízimo. Eu não estava dando o dízimo, eu devolvia meu dízimo. Tá? Então, ou seja, por fato do meu amor, o meu temor de devolver o dízimo, eu tinha algumas regalias. As janelas do céu abertas para a minha vida financeira, os 4 gafanhotos que não vão me pegar, ou seja, eu não vou ser roubado, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo, né? Eu não vou perder meu dinheiro, aquela coisa toda, porque eu estou sendo dizimista fiel. Agora, vamos lá, 20 anos fazendo isso. Aí você chega para o pastor e fala: pastor, mas está errado alguma coisa. Eu sou fiel, eu não estou na igreja para poder servir de qualquer jeito, eu faço o meu dever de casa, o meu melhor. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração, eu prego para as pessoas de Deus de todo o meu coração, mas o que está acontecendo? Mas, meu filho, isso aí é porque você deve estar em pecado. Mas, pastor, a Bíblia fala o seguinte, que toda a santidade da terra foi dada para um único ser chamado Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como nós sermos santos. Apesar que a Bíblia fala, e procurai-vos servos santos, né? Ou seja, para a história... Você procura, você não acha, mas pelo menos você está tentando andar na linha, né? Então, pastor, nós somos pecadores. A gente peca até não falar. Mestre, seu trabalho gerou prosperidade. Gerou bastante. Para o pastor. Com certeza. Gerou. Com certeza. Mas o senhor falou uma coisa interessante aqui. O senhor falou assim, o Deus de Jesus, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta aberta, não uma pergunta afirmativa. Certo. Existe muita diferença, como conhecedor da Bíblia, claro. Sim. Né? Existe muita diferença entre um Deus cristão, ou seja, o Deus de Cristo, e o Deus do Velho Testamento. Muita diferença. Ou seja, o Deus cristão era Deus de amor. O Deus do Velho Testamento era um Deus, né, egocêntrico, rancoroso, punitivo. Pronto. Né? Então, assim, o senhor acha que é correto, na sua opinião, eu afirmar que em algumas igrejas neopentecostais se cultua muito mais um Deus do Velho Testamento do que o Deus cristão? Eu vou falar para você que tanto Deus do Velho Testamento está no Novo Testamento. O Velho Testamento, aquele Deus rigoroso, né? Já se diz o nome, né?
Punitivo, rigoroso. Com certeza. Egocêntrico. Egocêntrico, senhor dos exércitos, tal, aquela coisa toda. Mas ele continuou sendo egocêntrico dentro do Novo Testamento. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, né, em oração, praticamente, literalmente, alguma coisa, chorando, triste, com medo. Jesus não teve medo? Claro que ele teve medo, ele era humano. Tudo que um ser humano faz, ele fazia. Né? Então, ele estava com medo. E foi o que Jesus falou naquela hora. Falou assim, meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a vontade do Pai. Ou seja, a vontade era de Jesus? Não. A vontade era do Pai, está escrito. Tá, mas ele não era um Deus punitivo. O Deus que Jesus pregou não era um Deus punitivo. Jesus não pregava que se não fizesse, Deus puniria, não jogava praga, porque o Deus do Velho Testamento, de Moisés, era gafanhoto, era o cachorro amarrado e o pau comendo. Mas o que o mestre colocou aí que eu achei interessante é que o Deus que Jesus Eu propagou... falo muito essa história do afaste de mim esse cálice quando eu estou tomando antibiótico. Eu não podia... Pô, ele falou, eu não queria interromper, que tava bom. Especialista nisso. O que ele estava falando, que eu acho que achei interessante, é que Jesus pregava um Deus não punitivo, mas o próprio Deus que Jesus pregava... Estava punindo ele mesmo. O próprio Jesus, né? Sim. Entendeu? Ou seja, para que... Colocou ele em sacrifício. Ou seja, Deus... Se Deus... Porque assim, o Jesus estava pregando o Deus do Antigo Testamento. O mundo não mudou nada. Sim. Só mudou o quê? Até porque ele era judeu. Sim, Jesus era judeu. Justamente. Só que a grande questão é porque a Bíblia ela é uma mera história, do começo, meio e fim. Né? Histórias de homens que escreveram porque queriam escrever. Histórias de intuições de outros homens que queriam escrever. Né? Então, foi todo esse contexto. Não é à toa que no livro do Novo Testamento são histórias dos discípulos. Se você for ler Mateus, Lucas, etc., você vai ver que são praticamente a mesma história. Eles mudam só um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Tá? O livro aí que vai mudar mais ali, constância ali, é o Apocalipse, né? Que vai falar sobre os fins dos tempos, aquela coisa toda, né? A gente já fez um programa sobre Apocalipse. Pronto, sobre os fins dos tempos. O que acontece? Então, Deus ele é punitivo já nessa parte aí. Ou seja, por que Jesus tem que morrer Para salvar. para salvar? E tu acha que salvou? Salvou, a gente está salvo. Eu liberei geral. Jesus morreu por mim. Então, se já é uma pergunta que eu queria fazer, eu queria convidar, inclusive, ao vivo, que eu queria convidar. Se um pastor de uma igreja neopentecostal, nós já entrevistamos o pastor Felipe Scarcella, que é um queridão. Lá no YouTube. Então, só que nós já conversamos com isso, mas eu gostaria de fazer um convite a um pastor de uma igreja que seja mais conservadora, que nos contacte na rede social, que nós teremos muito prazer em ouvir também vocês. Porque é uma das coisas que eu me pergunto, se Jesus morreu por nós, então eu não tenho pecado. Não existe isso. Nós todos somos pecadores, se toda a santidade foi dada para Jesus, então, na realidade, ele foi o quê? O próprio Jesus Cristo, ele não queria fazer aquilo ali. Ele queria pregar amor, Sim. ele queria pregar misericórdia, ele queria pregar tudo aquilo. Mas o ser Deus Criador, ele continua o mesmo. Tá? Só que é como o seguinte, vamos lá. Deus, o que ele fez? Primeira coisa que Deus fez, ele matou o ser humano. Na Bíblia fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sabe do presente, do passado, do futuro, sabe todas as coisas, não tem como esconder. Né? Deus criou o mundo. Mas será que ele não criou o mundo já sabendo que aquele povo, e prostituição, aquela coisa toda, e etc., na época de Noé? Poxa, que Deus é esse que se arrepende? livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio não existe. É outro assunto também que a gente trata muito, é muito polêmico. Mas aí começaram a haver esses questionamentos em você, aliados ao que você servia, e parecia que sua vida não mudava. Isso. E aí, como foi que você encontrou? Primeiro você encontrou o luciferianismo ou primeiro você encontrou a quimbanda? Na realidade, foi assim. Quando eu vi minha vida desmoronar, eram 20 anos, frustração, era um dono de pizzaria, dono de 2 pizzarias que faturavam muito bem. Olha aí. Próspero, cara. Você tá reclamando de barriga cheia. Mas você tem ainda algum empreendimento gastronômico? Não. Vende alguma coisa? Não. Você trabalha só com a espiritualidade mesmo. Certo. Aí você era dono de 2 pizzarias e achava que tua vida não estava andando. Não, realmente minha vida estava andando pra caramba. Devendo fornecedor, devendo isso, devendo aquilo. Ou seja,
Moral da história, dinheiro que era bom não tinha. Imagina um cara faturar 40 mil numa pizzaria, 80 mil na outra pizzaria, e os insumos ali todo dia pagar funcionário, pagar aluguel caro, pagar aquilo ali, pagar... Sim, vendia muito, mas o cu não batia a conta. Pô, se eu ganhasse R$1.000, R$1.500 ali, tava muito. Eu dormia num colchão inflável, velho. Eu na igreja. Teve uma época que eu peguei um telefone que eu tinha, telefone, a câmera bem antiga, e eu filmando a minha casa. Desculpa, filmando a minha casa. E simplesmente, quando eu filmei minha casa, eu vi ali um sofá velho, um rack, que era da minha mãe, aqueles rack que tem umas taças, né? Que caiu, a parte de cima, e eu peguei para mim, para botar na minha casa. Para mim, ali era meus móveis, né? Então, eu cheguei e filmei, minhas roupas tudo jogada. Eu dormi num colchão dessa finura, preto. Não era a cor do colchão, não, que era preto, não, era de sujo mesmo. Eu tinha que pegar esse colchão, nem lembro. Eu tinha que pegar esse colchão, na realidade, foi de uma prima minha que comprou um colchão novo e eu peguei de doação. Mas aí, tu encontrou como o luciferianismo? Foi primeiro o luciferianismo ou Quimbanda? Primeiramente, foi o luciferianismo. Como foi que tu procura? Porque é muito... É uma trajetória, mas o senhor está focando também, eu queria, para compreender essa sua passada, essa sua mudança... Você está focando muito na questão da prosperidade, né? Sim, com certeza. Que tem muito a ver com a teologia da prosperidade, que é pregado pela própria Igreja Universal. Justamente. Mas, assim, para parar de seguir ao Deus pregado pela Igreja Universal e para seguir Lúcifer, dentro dessa sua insatisfação, não era mais tranquilo você ter contratado um coach de empreendedorismo, alguém que lhe ajudasse a gerir seu negócio? Contratei. E não funcionou? Não. Entendeu? Contratei e não funcionou. Então, ou seja, eu sou coach de relacionamento, tá? E eu tive educação financeira, né? Através de cursos, etc. Ou seja, o problema não estava na pessoa, tá? O problema estava realmente é como se fosse aquela situação, o karma que eu deveria carregar, entendeu? E eu falei, poxa, o que Deus está fazendo na minha vida se eu faço melhor para Ele, mas todas as promessas deles não se cumprem na minha vida. Mas isso também não é generalizado. Tipo, para quem está na Universal ou qualquer outra igreja e é próspero e está feliz, está tranquilo. É aquela coisa. Eu sempre falo, né? Aquela coisa. A igreja serve para uns e para outros não. Bom, para mim, em 20 anos, ela não serviu. Mas tem pessoas lá que eu conheço que servem para elas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim como na igreja também eu já fui curado de uma doença, já tive uma coisinha básica ali, beleza. Mas foi coisas na minha vida ali, para quem estudou a Bíblia, leu a Bíblia 5 vezes, estudou a Bíblia, para mim aquilo foi muito pouco pelo que estudei, entendeu? Mas você acha que se você não tivesse passado esse tempo todo na Universal, você teria estudado a Bíblia? Não ajudou pelo menos você a construir o que você é de homem hoje? Justamente, foi o que eu estava falando, né? Uma vez uma entidade chegou para mim e eu cheguei até a entidade e pedi desculpa por queimar tanto eles na igreja, por falar tão mal deles na igreja, sem conhecê-los. Eu só falava porque era passado pra gente uma situação e a gente vai naquela situação, né? Telefone sem fio, a gente muitas das vezes não vivenciou aquilo. E tem muito, mestre Marcos, tem muita gente na igreja que fala sobre religiões afro-brasileiras, por exemplo, sem um pico de conhecimento de causa. Tem. Inclusive tem pastores na igreja que dizem que foi pai de santo, que dizem que foi isso, na verdade não foi nada. Tá? Inclusive eu deixo bem claro, tem mães de santo que estão na igreja servindo a Deus cristão, não é porque ela encontrou o amor de Deus, não. É porque, na realidade, ela não estava em dias com seus Exus, nem suas entidades. Então, ou seja, aquela mesma coisa. É a mesma coisa. Você parar para pensar que banda, umbanda, candomblé é a mesma coisa da igreja. Vamos lá. Se eu paro... Vamos lá. Diz o Senhor dos Exércitos. Você tem que dar o dízimo, devolver o dízimo. Diz o Senhor dos Exércitos. Não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Né? Ou seja, ele só vai abrir a janela do céu quando eu fizer o quê? Devolver o dízimo. E tem que ser de coração, tem que ser das primícias. Né? E ele só vai repreender os quatro gafanhotos quando? Se eu devolver o dízimo. Moral da história. Se eu não devolver o dízimo, eu vou passar por tudo aquilo. Tem uma passagem na Bíblia... Tá? Na Bíblia fala também uma questão que a pessoa em si, tá? Vou falar com palavras brandas assim, no sentido para não falar totalmente o texto, mas a pessoa em si, que não segue os preceitos, os mandamentos, né? A trajetória do Deus cristão, até a 4ª geração, a Bíblia fala que serão amaldiçoados. O que uma criança que nem nasceu ainda... tem a culpa a ver dos pais. Mas é porque tu comparou com as igrejas
que disse que era igual? Candomblé, Umbanda, porque era igual à igreja. Porque é o seguinte, vamos lá, se você tá vamos lá, fala de que banda? Eu tenho um Exu para me cuidar. Certo. Eu tenho um Exu que eu me comprometi com ele em cuidar dele. O meu Exu, ele precisa de cuidados. O quê? Ele literalmente precisa de cuidado? Não. Né? A gente não precisa... o Exu não precisa da gente, a gente precisa do Exu. Uhum. Né? Mas a partir do momento que eu não cuido do Exu, não o cultuo, né? Entre aspas, cuidar entre aspas, não o cultuo, Exu vai fazer alguma coisa na minha vida, vai me proteger? Ele vai me guardar? Não. Ele vai permitir que as coisas aconteçam. Porque Exu vai falar o quê? Pô, se não tá fazendo por mim, ele não tá confiando em mim, porque ele não tá fazendo. Ou seja, se ele não tá fazendo é porque ele não tá confiando. Se ele não confia, ele não tá fazendo por mim nada, se ele não me cultua, se ele não faz isso, se ele não faz aquilo, então, pô, vou me afastar então. É a mesma coisa do Mas Deus isso para quem começa, assim, a minha pergunta também que eu acho importante a gente esclarecer. Eu sou evangélico, também não sou evangélico de uma igreja que não fala sobre demônio, que não fala sobre Exu, que não tem essa fixação em relação a ligar religiões de matriz africana com o demônio. É uma religião tranquila, estou lá vivendo minha vida. Com essa inocência, sem saber que todo mundo carrega um Exu, enfim, o Exu cobra essas pessoas também? Das pessoas da igreja? Das pessoas que não... Não, porque assim, Exu, ele não é mal educado. Ele só entra na sua vida se você permitir. Mas uma vez permitindo, acabou, morreu Maria Preá. Uma vez permitindo é aquela velha história que sempre ouvimos falar dentro das religiões. Isso também serve para a igreja evangélica, para a igreja cristã. Tá? Eu costumo falar que sempre o que tem lá vai ter aqui. Entendeu? Sempre vai ter. Ou seja, você deixou de fazer essa obrigação, aquela coisa toda, é aquela velha história. Você que está, vamos botar no termo literário assim da religião de culto afro, né? Você que está dentro não queira sair, você que está fora não queira entrar. É a mesma coisa que cabe dentro da igreja evangélica. Você que está dentro não queira sair, porque se você não vai mais servir a Deus, Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam com você, porque ele não vai estar mais protegendo. E você que está dentro não quer entrar, porque você vai ter que seguir aqueles preceitos. Então, na sua crença de Exu é como se fosse o Deus do Antigo Testamento, punitivo, rancoroso, se você não seguir os preceitos vai ter que pagar, é isso? Não. O Exu em si não vai fazer nada com você. Existem espíritos obsessores. Sim. Existem espíritos obsessores, existem espíritos zambeteiros, quiumbas e etc. no mundo. Inclusive dentro da igreja, no qual eu fazia parte, incorporava, manifestava-se, né, que a gente falava, no altar, espíritos que se davam o nome de Zé Pilintra. Engraçado que eram só os nomes mais famosos. Zé Pilintra, Tranca-Rua, Maria Padilha, Pombogira, aquela coisa toda. E depois dos meus estudos eu vim entender que aquilo não era Zé Pilintra, Pombogira, Maria Padilha. Não, ali são eguns que se passam por entidades. Obsessores, né? Obsessores que se passam por entidade. Por que eu vim entender isso? Porque quando eu me tornei um religioso dentro do meu culto hoje, eu vi que lá também tinha a mesma coisa. Tinha quiumbas, espíritos obsessores, que se passavam por entidade. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então os próprios pastores se enganam. Entendeu? Então o Exu ele não é punitivo. Pelo contrário, é aquela questão. Poxa, vamos lá. Roberto está me ajudando pra caramba. Né? Mas não vou cobrar nada, não. É questão de amizade, amor. Na amizade. Na amizade. Roberto tá me ajudando pra caramba. De uma hora pra outra eu decido, poxa, não quero mais saber do Roberto, não. Eu vou ficar do lado do Bernardo aqui pro Bernardo me ajudar. Acontece sempre. Entendeu? As pessoas me trocam pelo Bernardo. Aí o que é que acontece? Roberto, ele pode um dia me perdoar por isto? Pode. Ele vai me punir por isso? Não. Não. Eu escolhi, simplesmente escolhi. Tipo assim, o Exu, ele não vai me punir porque eu deixei ele. Ele não vai me condenar porque eu deixei ele. Ele simplesmente vai falar, poxa, se ele não me quer, eu vou me afastar. Só que a gente está suscetível a quê? A coisas deste mundo que são ruins, espíritos ruins. Mestre, vamos entrando agora no que a gente gosta, né? Vamos lá. Me parece, de uma forma de quem está de fora, aí o senhor vai me trazer a luz da explicação. E a luz. As trevas também, né? Que é meio que uma salada, né? Aqui em Banda era um culto aos tatas e aos inquices, Sim. né? Que vieram com os povos bantus, Sim. da África subsaariana. Esses espíritos que se chamavam tatas, após quase 300 anos de história, depois da chegada dos iorubanos,
que surgiu a palavra Exu no Brasil, já no século XVIII, né? Ou seja, quase 300 anos da chegada da quimbanda. Então, na quimbanda, em sua origem, não tem Exu, era Tata. Depois de 300 anos, com a chegada dos urbanos, vieram a fazer essa ligação com esses espíritos que se manifestavam na quimbanda, chamando de Exu. E agora nós vemos imagens, né, da cananeias, vemos imagens hebraicas, tudo entrando na quimbanda. Isso existe, isso funciona? Agora o senhor responde já já. Vamos por intervalo, o mestre Marques de Lúcifer respondendo os nossos questionamentozinhos. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1. Obrigado por nos receber na sua casa nesse domingão. Eu e Roberto Leão, adoro domingão, porque rima com Roberto Leão. E eu queria agradecer muito aqui os nossos apoiadores culturais. Pessoal lá da Barbearia Cabra da Peste. Ela que Passar lá essa semana, tá grande já. Pois é, ela mandou um alô pra ti, disse que tinha caído um caminhão de Gillette pra ver se tu passava lá. Ela que tenta, né, ela faz o possível para manter a gente o menos... Mais lindo que já somos. Essas palavras suas. Então, obrigado, pessoal do Cabra da Peste. Eles ficam localizados ali naquele shoppingzinho do supermercado São Luís, ali no Cambeba. Barbearia de primeira qualidade. Sou fã. Só da Ateliê. Divas Ateliê por Renato Oliveira, aluguel de vestido de festa, especialista em aluguel de vestido, terno também. Tem combo, paletó, mais vestido. Passem lá, Renato, é show. Pronto, de muito bom gosto e precinho acessível, E né, a Roberto? gente vai em breve fazer Não, um eu falei pro programa- Roberto, a gente tem que falar com a Renata, certo. porque eu quero vir de fraque. Né? Só da revista Agô, na pessoa do Pai Léo de Oxum. A revista Agô, a primeira revista que fala sobre cultura afro-brasileira, não só de religiosidade, mas de musicalidade, de cultura, de arte. Então, um abração pro pessoal da revista Agô. E Casa Olorum, um abração pro pessoal da Casa Olorum, artigos religiosos, sempre aqui prestigiando o nosso programa. Então, antes de ir para o nosso intervalo, hoje nós estamos falando aqui sobre a quimbanda e seres, né, ditos na visão de muitas pessoas como demoníacos, né, se existem realmente na quimbanda, né? Então, mestre Marcos, pareceu que virou uma salada, né? Então, nós temos uma cultura bantu, nós temos uma cultura urbana, aí vem simbolismos de esoterismo europeu, Sim. né? Aí vem também algumas magias talismânicas islâmicas, vem alguns processos judaicos, né? E aí arremata tudo isso com o luciferianismo. Como é que se deu isso? Bom, quando eu cito, né, que eu sou de uma quimbanda luciferiana, na realidade, a minha quimbanda ela não é luciferiana. Eu costumo falar que Quimbanda é quimbanda. Quimbanda é quimbanda. Eu costumo falar que toda quimbanda brasileira é luciferiana. Que, de um certo modo, todos eles têm Lúcifer, né? Mesmo que para alguns Lúcifer é uma energia, para outros Lúcifer é realmente um deus e assim vai, né? Mas, assim, quando eu falo que a minha quimbanda é luciferiana, não significa que eu misturei o luciferianismo na minha quimbanda. Também na minha. Eu misturei o quê? O luciferianismo a ela. Porque né? a quimbanda, em sua essência, ela não acredita em um opositor a Deus, né? Isso já foi uma construção no Brasil. Sim. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu prego a minha quimbanda, Exu Pombogira, né? E o maioral, né? Que não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com Deus. Lúcifer. Entendeu? E junto da minha quimbanda, eu procuro, é como se fosse assim que eu posso falar para vocês, né? Um complemento de uma coisa a mais. Porque, na realidade, quimbanda não é religião, né? É um culto. É um culto a Exus, né? A entidades padrões, né? Que são ali Exu, Pombogira, até mesmo pretos velhos quibandeiros, né? Como caboclos quibandeiros e assim vai. Só que eu trago para minha quimbanda a essência do luciferianismo, né? Do luciferianismo. Agora, assim, entrando na parte da Bíblia, biblicamente falando, eu não concordo o termo trazer demônios para dentro da quimbanda, entre aspas, né? Porque, na realidade, a palavra demônio significa divindade, né? Significa ali destino, né? A divinação, aquela coisa toda, espíritos, etc., né?
Quando se fala em demônios, né, das antiguidades, né, como se tem hoje, como Lúcifer, é considerado demônio, né, Beelzebub, no qual aquela sacerdotisa colocou na porta da casa dela como... Aquela sacerdotisa, eu não vou dizer o nome dela, né, mas tá amplamente divulgado na internet. Sim. Né, a sacerdotisa colocou uma figura de Baphomet. Né, que não é um ser, é uma simbologia criada na França por Eliphas Levi. Isso mesmo. Né? E aí primeiro disse que, vamos analisar teologicamente. Olha, gente, a gente defende aqui que todo mundo pode cultuar o que quiser, como quiser. Nós estamos falando aqui numa versão teológica e litúrgica da coisa. Não, da religião de Quimbanda. Quimbanda não é religião, Quimbanda é culto. Aqui é Beelzebub, Baphomet, né? Que é o patrão da nossa Quimbanda. Então, na Quimbanda não tem essas duas figuras, na Quimbanda original não tem essas duas figuras, não. E Baphomet não é a mesma coisa de Beelzebub. Né? Inclusive, Beelzebub não era nem uma figura do mal, inclusive, era o patrono da humanidade para os cananeus. Isso. Tanto os cananeus como os filisteus, né? Sim, pelos filisteus. Quando ela prega a palavra Beelzebub, primeiro já é uma falta de respeito muito grande quando ela coloca ali a imagem de Beelzebub, que ela, por exemplo, é aquela questão, né? Se ela quiser fazer Beelzebub no formato celular, ela forma, né? Porque ninguém sabe a face, o jeito, né, de Beelzebub. Então ela pode fazer o que ela quiser. Só que ela emprega uma palavra Beelzebub, inclusive falando do túmulo de Beelzebub. Pô, isso aí é um desrespeito com uma divindade, né? Porque, como fala, demônio é divindade, né? Então é uma falta de respeito, né? Quando se traz, por exemplo, a Goécia, né? A Goécia salomônica e etc., lá da época de Salomão, tal, aquela coisa toda. Demônios, na realidade, quem são esses demônios? Eu posso falar dentro da questão biblicamente falando, né? O que é o luciferianismo? Tem os demônios. Aí vamos lá, tem os demônios da Goécia, tem alguns, por exemplo, o Beelzebub em si, ele não faz parte da Goécia. Baal, sim. Né, mas não a mistura, né? Porque eram dois deuses que se degladiavam, não gostavam do outro, Baal e Zebut, né? Então eles, é uma controvérsia histórica, né? Porque Zebut é moscas, né? Então Sim. Seria deus das moscas. Então, inclusive Baal, para quem não sabe, Baal inclusive era reconhecido por Salomão. Sim. Né? Salomão chegou a reconhecer a força de Baal. Sim, justamente, sim. Né? E, inclusive, muitos falam que Salomão era um bruxo, né? Na realidade, quando Salomão fez a velha palavra, né? Os números 666, as pessoas não sabem que a riqueza de Salomão foi estimada a 666, né? Na moeda daquela época, né? E Salomão sacrificou para Deus 666 bois, né? E ele pediu o que em troca? Somente sabedoria. E, de uma certa forma, ele conseguiu ali que eu não acredito que venha de Salomão. Eu não acredito que Salomão escreveu as clavículas, né? Eu não acredito. Eu acredito que bruxos e etc., né? Fizeram ali aquela coisa todinha das clavículas. Fizeram uma homenagem lá. E botaram o nome de Salomão porque tinha um peso. Né? Tinha um peso ali muito grande. Forma de validar. Para validar, né? Para servir alguma coisa, né? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, para a gente entender melhor esse assunto. Então, chegamos à conclusão, através do que o senhor falou, ou o senhor chegou à conclusão de que é um equívoco ela colocar aquela imagem, ligar a Quimbanda, ligar... Mas, assim, a troco de quê? Desinformação na sua visão ou uma forma de ganhar dinheiro, ganhar mais atendimento? Na minha visão, na realidade, vem a questão do aparecer. Eu vou colocar essa imagem na minha porta. Funcionou, né? Funcionou e deu certo. Eu quero aparecer. Então, se ela quer aparecer, ela vai postar aquilo ali. Então, é uma forma de aparecer. E não foi uma questão de minha homenagem a ele, isso, aquilo, mais lá a ele. Porque, na realidade, né, essa figura, essa pessoa, na realidade, ela tem um amor muito grande por uma outra entidade, uma pombogira. Então, por que não colocou a imagem da pombogira? Que, na realidade, ela fala com todas as palavras que a pombogira que deu tudo que ela tem foi graças à pombogira dela. Mas, mestre, me diga uma coisa. O que é, na sua visão, para o senhor, o que é ser luciferianista? Luciferiano, na realidade, eu não costumo falar que não é nenhum culto, né? Na realidade, o luciferianismo é uma escolha. Você escolhe. Né? Assim como você escolhe ser cristão, eu escolhi ser luciferiano. Né? Existe o cristianismo, o luciferianismo. O cristianismo, né, é diferenciado, né, que as pessoas elas têm uma limitação muito grande na questão de achar que Jesus Cristo deixou as igrejas. Não foi.
Né? Ah, Jesus deixou a igreja cristã para não. Jesus deixou o quê? O evangelho. Né? E aí se tornaram os cristãos, né? O cristianismo, pregado o cristianismo. Hoje eu vivo o luciferianismo, por isso que eu falei que o meu luciferianismo, né, é diferente dos luciferianistas, né, e o luciferianismo que é pregado em alguns livros. Na realidade, em praticamente quase todos os livros que eu conheço. Antes de a gente entrar para o senhor explicar a diferença do seu luciferianismo, então, assim, nós entendemos que o senhor faz um culto à quimbanda, Sim. Né? Mas essa sua opção por ser luciferianista não tem ligação direta com a quimbanda. O senhor, de alguma forma, claro, que é a mesma pessoa que faz as duas coisas, acabou que agregou. Mas a quimbanda não cultua seres da Goetia ou demônios da Goetia ou demônio de coisa nenhuma. Podemos afirmar isso? Podemos sim. Podemos literalmente afirmar que a quimbanda ela não cultua o luciferianismo. Pronto. A gente simplesmente agregou uma coisa à outra. Por exemplo, a pessoa, para poder ir para minha casa, ela pode ser bandista, ela pode ser candomblessista, ela pode não querer cultuar o luciferiano. Aí, então, quer dizer, uma pessoa pode ir fazer um culto, participar de um culto de quimbanda na casa do senhor, sim, sem ser luciferianista e acreditar em Jesus Cristo, em Deus, acabou-se, pronto. Mas a figura do Lúcifer está presente no seu culto de quimbanda. Oi? A figura do Lúcifer está presente no seu culto de quimbanda? A figura de Lúcifer está presente nas minhas aulas teóricas. Mas no culto de quimbanda, não? No culto de quimbanda, não. Ela está presente nas minhas missas, né? As minhas missas negras. Então, são cultos diferentes, né? Ou seja, eu faço... faz missas negras? Aberta às pessoas, aos fiéis? Não, é bem fechado. Tanto a minha quimbanda é fechada, quanto a minha missa negra é fechada. Mas por que é fechada? Tem que ser, porque é algo bem restrito, entendeu? As energias manipuladas que a gente manipula ali... Mas são energias ruins? Não, são energias boas. E por que as pessoas não podem ter acesso a essa energia? Porque... Vamos lá, muitas das vezes tem pessoas Depois que estão... Eu, tá vendo que esse cara aí Eu tô curioso. Não, mas eu falo. Porque tava o microfone desligadozinho aqui, você disse que quem fazia essas perguntinhas era eu. Eu falo sim. A gente não sabe da energia de cada pessoa. Para você participar hoje numa missa negra minha, você vai ser barrado na porta. Eu? Principalmente você. Você, literalmente. Sobretudo você. Deus é mais. Não, Deus é mais, desculpa. Lúcifer é mais. Desculpa, eu não sei mais como falar, tratar aqui. Agora o Roberto chegou para mim e falou assim: ô mestre, eu queria conhecer a sua missa negra. Aí já vou conhecer. Pô, cara, eu vou perguntar, fazer uma entrevista com o cara. Cara, você veio de onde? Você faz parte de alguma religião? Assim, assado, tal. Pipipi, papapá. Beleza. Eu estou lhe convidando agora para você participar da minha missa negra. Sim. Aí você vem. Aí você vai ver. E tudo direitinho. Assim também com a minha quimbanda. A minha quimbanda, ela não é aberta ao público, né? Ela não é aberta. Você bate lá no portão, pai de santo de outros cultos aí, vão lá, bate lá no portão para poder entrar lá e simplesmente servir, ver o fundamento, né? Aquela coisa toda. Não, porque ali tem um corpo de pessoas, né? Que estão ali ou para aprender de fato... ou para aprender, eu estou ali para poder aprender. Eu quero aprender, eu quero trazer aquilo para a minha vida, eu quero ver no aprendizado se realmente aquilo é para mim mesmo. Se não for para mim, eu saio. Se for para mim, eu continuo e vou aprender cada vez mais. Né? Diferente da pessoa que só vai por curiosidade. Né? Ou seja, é aquela velha famosa dos terreiros que hoje em dia está defadado aí, né? Com todos os pais de santos que vão fazer confusão, muitas das vezes mistificando que estão incorporados para fazer confusão com isso, com aquilo, lá. Então, a quimbanda em si ela é uma reunião fechada. Né? Muitas pessoas chegam até a falar que se tornou uma seita por ser uma religião fechada. A quimbanda em si. Mas me diga uma coisa, mestre Marques. Então, vamos lá. O senhor faz a missa negra, né? Sim. Missa negra. Então, a pessoa quiser participar de um culto de quimbanda, falando, claro, se apresentando, pedindo e tudo mais, ela não obrigatoriamente precisa ser luciferiana. Não. Tá entendido. Ser luciferianista... É luciferianista? Luciferianista, né? Luciferiano. Ser luciferiano significa obrigatoriamente ser contra a Jesus ou a Deus? Não, literalmente. Não. Eu não sou Qual é a sua visão sobre Jesus? Eu não sou satanista. Mas você começa a explicar sobre a sua visão. O que é que você compreende como Jesus, o papel dele, o que ele é? O que eu acredito, né? Eu acredito que Jesus reencarnou em uma criança. Né? Ele reencarnou em uma criança, do próprio Deus, né? Ele reencarnou para que aquela criança crescesse e sofresse na Terra também.
entendeu? Por alguma forma, vamos falar assim, diabólica, os planos diabólicos de Deus. Sádico. Seria sádico? Para poder fazer com que ele viesse sofrer também. Certo. E de uma certa maneira ali, eu não quis mostrar para o mundo, para o povo em si, porque até então a morte de Jesus na cruz não trouxe nada para ninguém, né? Assim, em termos por exemplo, Jesus morreu ali, até as pessoas que estavam ali... Não, trouxe a fé, né? Se não fosse a crucificação de Jesus, não tinha igreja católica. Com certeza. Apesar que a igreja católica sabe que é um jogo de marketing, né? Aí, né? Não, sim. Mas tanto é que assim, se Jesus não tivesse morrido na cruz, era capaz de muita gente ter matado ele para poder ter igreja católica, né? Mas não existiria igreja católica se não fosse o sacrifício de Jesus, né? Mas a pergunta é, ser luciferiano. Ser luciferiano é ser contra Jesus? Não. Não. Tá. É possível ser luciferiano sem Cristão. crer em Deus? Porque se você é contra alguma coisa, tem que acreditar naquela coisa, né? É impossível, tá? É impossível em que quesito, em que situação? Pelo menos no meu luciferianismo, né? Como eu falei, meu luciferianismo é diferente dos outros luciferianos, tá? Porque o meu luciferianismo vem da própria Bíblia. Entendeu? Ou seja, na minha pregação do luciferianismo, colocando a Bíblia dentro da situação toda, eu vou explicar por que Lúcifer não quis tomar o trono de Deus. Eu vou explicar por que Lúcifer estava e sabia todos os planos de Deus. Eu vou explicar tudo aquilo. Então, se você tem uma aula luciferiana comigo, eu vou falar da Bíblia, literalmente. Então, o teu luciferianismo é baseado na Bíblia. Na Bíblia. Só que Lúcifer não foi expulso do céu, Lúcifer não quis tomar o trono de Deus, não houve peleja no céu, e eu consigo explicar tudo isso biblicamente. E o papel de Cristo para você? O papel de Cristo, na realidade... Tem algum protagonismo central na história da religião, na história da espiritualidade? Ou na concepção, na construção da espiritualidade? Cristo, sinceramente, na realidade, foi mais uma situação de história, para ter uma história, para ser criada. Foi um homem, né, um homem bom, como hoje em dia existe aí os santos, né, que as pessoas canonizam, né, alguma coisa assim, esse nome assim parecido aí da Igreja Católica. Mas, na realidade, Cristo, que falam, né, deixam bem claro que é o filho do homem, né, filho do Criador. Eu acredito na seguinte concepção, tá? A questão de Jesus. Jesus é um ser celestial, que espírito ele renasceu, né, ou seja, reencarnou em uma criança. Eu acredito que até Jesus Cristo, na minha crença, até Jesus Cristo é contra o próprio Pai. Por quê? Porque ele prega o amor. Entendeu? Ele prega o amor. Mas ele não falava em nome do Pai? Justamente, ele prega o amor. Mas ele falava em nome do Pai. Por quê? Porque ele era submisso. Deus queria fazer o quê? Deus queria que as pessoas fossem... Okay, a Bíblia fala que Deus quer que o quê? Nós sejamos submissos a Ele. Né? A palavra submissão, tá em poder, mas a gente não pode esquecer, mestre Marcos, assim, que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos em uma tribo, sim, né? Em uma tribo, e absolutamente todos os deuses tribais da história da humanidade eram duais. Eles tanto davam como puniam, tanto abençoavam como castigavam. Todos os deuses tribais. Então, o Deus católico não é diferente. Era um Deus tribal. O entendimento do Deus era de um Deus tribal. O senhor não entende que essa questão dessa interpretação da Bíblia como um Deus punitivo, vingativo, egocêntrico, não era uma representação tribal da época? Porque, por exemplo, deuses gregos, deuses celtas, deuses abrâmicos, sejam quais forem, sejam deuses celtas, incas, maias, todos eles eram duais. Eles davam e tomavam, puniam e abençoavam, né? Então, o senhor não acha que talvez essa interpretação de Deus, também da Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, não era uma interpretação temporal de um povo tribal? Não. Por quê? Lá em Gênesis, quando fala que Deus, a terra sem forma e vazia, né, e que Deus criou a terra, os animais selváticos e terrestres, aquela coisa toda, pipipi, entra aquela velha história.
Aí por isso que entra a história do luciferianismo aí, tá? Deus simplesmente ele criou o mundo, criou o humano, criou o homem, né? Criou o homem, né? Você fala, vê lá, e Deus criou o animal conforme a sua espécie, macho e fêmea, e para que viesse procriar, e etc, e povoar a terra, né? E Deus criou o homem sozinho. Deus criou o homem sozinho. Deus criou Adão. E Deus viu que Adão estava ali. Mas até o Papa já falou que isso era uma representação simbólica, né? Que a história de Adão e Eva é uma simbologia da Bíblia. Até o Papa já disse que Não, mas eu não vou nem falar sobre o Papa aqui, porque na realidade ele está muito errado, né? Então, só acredita que a humanidade realmente nasceu de Adão e Eva? O senhor é criacionista. Acredito. Literalmente E a acredito. teoria da evolução não se aplica no que o senhor acredita? Não. Eu acredito totalmente na Bíblia. Só que assim, em teses, tá? Que tipo de teses? Assim como na Quibanda tem livros antigos que foram feitos, criados pelo homem, e tem coisas certas e coisas erradas, a Bíblia também tem. Eu fico em dúvida sobre Adão e Eva, porque assim, Adão e Eva, aí Adão falava com Deus, aí criou Eva da costela, parará. Beleza, então Adão e Eva sumiram e entraram os macacos, né? Porque Neandertal, né? Os Neandertais é uma realidade, está posto. Sim. Existiam. Provado, Os dinossauros também estão postos. Está posto, isso. Então, para mim parece um pouco confuso, eu não estou descredenciando, só bem claro. Para mim parece um pouco confuso, se faz um pouco confuso, porque assim, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, bonitinho, que é apertado lourinho de cachinho, como diz como dá as imagens da Igreja Católica, sendo que isso é um absurdo, né? Porque todos os seres humanos nasceram no continente africano, os primeiros seres humanos nasceram no continente africano, então, se existiam Adão e Eva, eram negros. Aí simplesmente desapareceu para chegar nos Neandertais, né? Depois voltaram. Aí depois voltaram. Aí, para mim, parece ainda um pouco confuso as duas teorias. Talvez elas É a mesma coisa. A Bíblia não fala de dinossauro, né? Então, tem muitas coisas, e a Bíblia foi perdida também, né? Várias páginas na Bíblia foram perdidas, né? Então, quando eu falo que eu não acredito na teoria da evolução, né? No termo assim, o homem veio do macaco, se tornou aquela coisa toda, eu não acredito, sabe, pelo simples fato de ele ser um criador. Mas se Deus é um criador, mestre Marx, como o senhor disse que se o senhor é criacionista, né? Se todos nós somos frutos de Adão e Eva, Sim. né? Então o senhor é fruto da criação de Deus. Sim. Ser luciferiano não é ir contra a sua própria criação? A Bíblia fala de duas coisas. Excelente pergunta, desculpa. Ele não fala, ele não falou nem. Mas eu tô falando, uma pergunta. tu viu que eu tô te elogiando? Eu fiquei com pena disso. Até fugiu. Você falou o que mesmo? Ser luciferiano é ir contra a própria criação. Não, porque Deus tem duas escolhas, tá? A Bíblia fala, deixa bem claro. Somos todos filhos de Deus? Sim. Não. Se ele não criou? Não. Ele criou, ele foi criador. Somos criaturas de Deus. E qual a diferença de filho para criatura? Tô falando pra gente poder a diferença compreender biblicamente, melhor. a diferença biblicamente falando, os filhos de Deus são aqueles que nascem da água, né, e do Espírito, né? Ou seja, aquele que é batizado, que morre para este mundo, das coisas deste mundo, para viver ao lado de Deus, né? Ou seja, seguindo os mandamentos de Deus, né? Quando que você se torna um filho de Deus? Quando você é selado com o selo dele. É selado com o velho Espírito Santo, né? Mas Pai, não seria Filho, a mesma coisa assim, Espírito de precisar de um DNA ou um reconhecimento religioso para eu me reconhecer filho de meu pai? Então, tipo assim, se ele criou, se ele é a criação de tudo que há, por que eu preciso ser reconhecido? Porque essa paternidade deve ser reconhecida por uma religião. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo, Deus criou, né? Deus criou o quê? Deus criou o ser humano na Terra. A Bíblia fala o seguinte: quando Deus criou a Terra era sem forma e vazia, ou seja, a Terra já existia. A Terra já existia. E a Terra era o quê? Trevas. Trevas, na realidade, que se chama o quê? As pessoas muitas das vezes pensam que trevas é o inferno, cheio de fogo. Não, trevas é a escuridão. Então já existia. Se já existia a Terra, existia o sistema planetário, existiam as estrelas, etc. Aquela coisa toda já existia. Tá? Aí você vai ver e pensa assim, mas então
Então você está falando aí que Deus não criou o universo. Não, Deus criou a Terra. Deus criou como é que fala aquele negócio da escola que eu me esqueci? Maquete. Para brincar com ela. Aquele negócio da escola, eu disse, carteira, mesa. Aquela maquetezinha que faz na escola com vários bonequinhos ali. Deus criou para brincar com ela, tá? Por que eu não escolho ser do Criador? Mas, Beth, entendendo assim, então é o seguinte, Deus fez criaturas e você tinha a escolha de ser filho de Deus ou não. Sim. Então o livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio não existe. Mas Deus não criou. E aí daria papo para... Não, aí só tem que explicar por que a gente não tem livre-arbítrio, só escolheu não ser filho de Deus. Não, o seu livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele só entra na questão aí quando você tem uma escolha. Por que não tem um livre-arbítrio? Se eu escolho ser filho de Deus, aí eu não tenho livre-arbítrio. Aliás, aí eu tenho livre-arbítrio. Não, tem que fazer. Olha, o programa acabou. Acabou o programa e tem que fazer outro. Tem que ter a parte 2 agora. Vamos fazer essa parte 2. Vamos fazer a parte 2. O senhor aceita a parte 2? Aceito toda hora. Então vamos lá. Então tá fechada a parte 2? Tá fechado. Então, nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Ainda não. Não, Vai mas ter a parte 2. parte 1 da reconexão. Vai ter a parte 2 Vai ter para a nos parte 2 da reconectão. reconectarmos. Então, quer saber mais sobre luciferianismo e quimbanda luciferiana de Mestre Marx de Lúcifer? Então, vai sair aqui as redes sociais dele, entre em contato com ele, a equipe dele vai te atender. Eu sei que ele tem muita coisa para fazer. Para falar com ele, inclusive, é um sacrifício, né, Roberto? Então, mas alguém vai responder, né? E vai marcar, quiser marcar para conversar com ele e tudo mais. É essa simpatia que você está vendo aqui ao vivo mesmo, na sua televisão mesmo. Então, Mestre Marx, foi um prazer. Muito obrigado. Foi meu. Muito obrigado. E fica a parte 2. Fica ligado que vem parte 2. Muito obrigado. Um excelente domingão. Até a próxima reconexão. Até a próxima reconexão. Mexe, na missa negra tem hóstia? E a hóstia é negra também, não? Não. Tem vinho. Tem vinho é Ou é bom. cachaça?